O terceiro episódio da série Mr. McMahon da Netflix é intitulado Screwjob, que basicamente é o nome de uma prática bem infame que aconteceu poucas vezes na luta livre, né? Que é basicamente quando o promotor decide que o lutador vai perder uma luta, mesmo que o atleta, né? Que o lutador ou a lutadora esteja de acordo com o resultado, né? Afinal, é um show programado. Eles abrem esse episódio da série mostrando uma vez que isso tinha acontecido com uma lutadora mulher, a Wendy Richter. No início dos anos 90, ela estava se recusando a perder quando Vince tinha decidido que tinha chegado a hora dela passar o cinturão para uma outra lutadora. E daí chegou um dia que simplesmente, contra a vontade dela, ela pega e ela perde a luta, sabe? Ela perde a luta, qualquer pessoa que está prestando atenção na luta vê que os ombros dela não estavam no chão, mas de alguma maneira o sino toca, o árbitro declara ela como derrotada, e desde então ela nunca mais voltou a trabalhar com Vince, né? Até chamaram ela também para comentar sobre esse caso e tudo mais, né? Então eles contam essa versão muito menos famosa desse evento, porque o episódio vai ser meio que focado, né? Na verdade, ainda para dizer focado, mas o final, né, o clímax desse episódio vai ser quando rolou o Montreal Screwjob, né, que foi o Vince daí fazendo isso com quem era basicamente o maior atleta dele na época, né, o maior lutador sob contrato com ele na empresa, que era o Bret Hart. Mas antes disso, daí eles falam mais ou menos como que acabou a situação da investigação sobre o Vince estar vendendo ou fornecendo esteroides para os lutadores dele, né? O Hulk Hogan vai lá e acaba não falando nada diferente dos outros lutadores, diz apenas que o Vince sabia que os atletas tomavam bomba, mas nunca vendeu, nunca incentivou, nunca disse que alguém teria que tomar a bomba para chegar a algum lugar, né? E o Vince saiu sentado dessa parte, mas não, ainda assim gerou uma visão pública muito negativa, né? Isso era anos 90, o público em geral entendia menos ainda de anabolizantes, né? Apenas sabia que era uma substância ilegal. Então, gente que nem o Hulk Hogan, por exemplo, que era principalmente marketado para crianças, não ficou necessariamente feliz com essa exposição toda acerca de um lado meio que assim controverso, sombrio, mal esclarecido da luta livre, né? E de várias outras indústrias que lidam com esteroides, anabolizantes e etc. Né? Então, ainda não estava num momento muito bom, o Hulk Hogan tinha acabado de mudar para concorrente, e nessa época daí, eu acho que em 94 mesmo, ia estrear um programa na segunda-feira, feito pela rival do WWF, né? 2 programas de luta livre iam passar simultaneamente no mesmo horário em canais diferentes. Isso daí, nos anos 90, queria dizer uma coisa, só poderia dar audiência para um dos 2 programas, sabe? Se tu era fã de luta livre e tu queria assistir luta livre na tua noite de segunda-feira, tu era obrigado a assistir a Raw, né, da WWF, ou Nitro da WCW. Então foi uma competição muito marcante para a indústria da luta livre que durou ali alguns anos, né? Dá para dizer que pelo menos uns 4 ou 5 anos, né? E nesse começo, então, a WCW ainda estava atrás da WWF em questão de audiência, mesmo com a chegada de nomes como Hulk Hogan, Randy Savage, né? Eles anunciaram até mesmo o Lex Luger, que era um dos vários caras que o Vince ia promover. Aqui eu vou comentar algumas coisas meio que são insights da indústria, mas basicamente parte da dificuldade que o Vince enfrentou nos anos de 94 e 95, eu diria que era muito para más escolhas deles, tá ligado? Não é como se a WCW estivesse fazendo grandes acertos, entendeu? Antes da chegada da NWO, por exemplo, a WCW ainda estava desperdiçando muito dinheiro. O Hogan era um grande draw, mas mesmo ele estando em outra empresa, não é como se as pessoas tivessem começado a gostar muito mais dele. O público estava cansado dele na WWF e continuava meio que cansado dele na WCW. Criavam várias histórias bem estúpidas, inclusive, sabe? Como o Dungeon of Doom, lá, acho que era esse o nome, sabe? Tinha uns vilão que pareciam do Scooby-Doo para ser inimigo do Hulk Hogan. Era uma história bem ruim, bem infantil também, sabe? E, engraçadamente, o Bischoff falando como se o programa dele fosse mais maduro, mais adulto. Eu fico assim, cara, que WCW vocês estavam falando em 1994 que eu não tô sabendo. Mas tudo bem, né? Era a narrativa que eles queriam contar aí. Então, porque meio que faz parecer que o Vince estava sendo prejudicado só pelo dinheiro do Ted, né? Ele mesmo fica só falando que o problema era que o Ted Turner era muito mais rico do que nós, e o Ted Turner estava comprando os contratos dos meus lutadores. Isso também foi um problema, sabe? Que gente queria o Razor Ramon ter sido levado embora, mas o Diesel, nem deu pra dizer que ele foi um problema, tá ligado?
analisando de forma objetiva mesmo, a época que o Diesel foi campeão mundial da WWF foi uma dos piores momentos em questão de bilheteria e até de venda de merchandising. Então dizer que o Ted Turner comprar o Diesel da WWF ferrou com ela, na realidade deu oportunidade para eles darem espaço para gente que ajudaria mais a WWF, como por exemplo o caso do Austin, sabe? Especificamente nesse episódio, eles nem ainda mencionaram o nome do Stone Cold. Então eu acho meio engraçado como é que o Vince poderia realmente achar que ele estava assim, tão desesperado e que seria o fim da vida dele, sendo que assim, a NWO surge em julho de 96 e o Stone Cold tinha dado a promo dele do 316, que vai ser abordada no próximo episódio da série do Vince aqui, em junho de 96. Então assim, um mês antes, o Stone Cold, né, o Austin, estava mostrando que eventualmente ele seria gigantesco. É claro que eu tô vindo do futuro e eu sei que ele se tornou gigantesco, então talvez lá na hora o Vince não estivesse percebendo. Mas assim, era visível que ia chegar a algum lugar, sabe? Enquanto atletas que nem o Hulk Hogan estavam em declínio, o Vince definitivamente tinha nomes que ficariam gigantes logo logo, sabe? Logo mais, e o Austin era um deles que estão assim... E outro nome que eu posso mencionar que por alguma razão não foi sequer abordado nessa série é do Mick Foley, sabe? O Mick Foley já tinha feito a transição ao contrário, sabe? Ele tinha saído da WCW para ir para a WWF. Ele e o Austin são um exemplo de vários lutadores mais jovens que tinham mais potencial, que foram deixados de lado por causa desses contratos de gente mais velha do que eles que estava sendo levada para a WCW, como Hulk Hogan, Randy Savage, Rod Piper... Enfim, Lex Luger e vários desses ex-WWF. Então, assim, a WCW estava cavando a própria cova dela, sabe? Era botar toda a confiança dela nesses atletas mais velhos que já tinham sido criados pela WWF e que estavam todos meio que, assim, querendo trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, em vez de escolher gente mais jovem que eles podiam ter certeza que iam carregar a empresa durante 5, 10 anos. E ainda assim eles tiveram chances, tá ligado? Gente que nem o Sting, que nem o Goldberg poderiam ter colocado um fim no domínio da NWO, e o Bischoff não foi inteligente o suficiente para perceber isso, e o Hogan, claro que nunca teria essa humildade de entender que estava na hora da NWO parar de massacrar todo mundo, né, e alguém tinha que sair por cima deles, né, nem que seja o Sting ou o Goldberg. Mas enfim, então gente que nem o Austin, gente que nem o Mick Foley, que virou o Mankind na WWF, eles já estavam revolucionando a luta livre por lá, principalmente o Mick Foley, sabe? A feud do Mankind e do Undertaker, eu acho que é praticamente o início da Atitude Era, que também é um termo que não foi abordado aqui nesse programa ainda da série. Então, assim, eles escolheram contar a história da Guerra das Noites de Segunda-feira, né, Monday Night Wars, de um jeito bem repetitivo que eu já vi e que, honestamente, eu não acho que seja sincero na hora de descrever o que estava acontecendo, sabe? Mas alguma coisa interessante que eu vi que, tipo, o quanto que o Eric Bischoff falou, né, que era o representante da WCW, e o quanto que ele foi um dos caras, pelo menos que apareceu na frente das câmeras aí, que mais provocou, atacou, cutucou o Vince, debochou dele, sabe? Ele falando de como o Vince estava sendo hipócrita de reclamar da WCW ter mais dinheiro do que ele, sendo que nos anos 80, quando era o contrário, o Vince, que era o milionário tirando os lutadores dos promotores menor, ele não viu problema nenhum em fazer isso. Aí quando agora era um bilionário tirando os lutadores dele, que era apenas um pobre milionário, ele tava fazendo drama, tá ligado? E isso daí também é abordado na série, mostra como é uma certa hipocrisia, né, dele. Eles também mencionam um caso muito interessante de 1996, que é o Curtain Call, né, que foi uma quebra de kayfabe. Eles até introduzem também esse termo, né, para pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, que kayfabe é basicamente quando o lutador tá agindo como se aquilo fosse de verdade. Tu pode até transmitir para outras obras de ficção, tá ligado? Pra gente aqui no Brasil, que quando tá assistindo, sei lá, A Praça é Nossa, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele tá dentro do personagem ali. Ele faz de conta que tá recebendo alguém que tá sentado naquele banco e ele vai reagir como se estivesse conversando com alguém e não necessariamente só um apresentador de um programa, entendeu? Esse é o kayfabe da Praça é Nossa, e na luta livre é isso, é quando o lutador ele tá agindo como o personagem dele agiria, ele tá pensando como o personagem agiria, ele tá falando como o personagem agiria. Então quebrar o kayfabe é o lutador de luta livre mostrar quem ele é através das atitudes dele, sabe? Mostrar o caráter dele, mostrar a personalidade dele de ser humano real e não a personagem, né? A gimmick do personagem.
Então, basicamente, rolou o Curtain Call, que era um show de 96, quando esses dois caras que eu tinha falado, o Razor Ramon e o Diesel, estavam de saída da WWF, e daí, num show que nem era televisionado, era um show, house show que se chama, sabe? Então é um show ao vivo que apenas as pessoas que estão lá estão assistindo. Depois de uma luta entre o Shawn Michaels e o Diesel, né, entra o Razor Ramon e entra o Triple H, e dois desses personagens eram mocinhos e dois desses personagens eram vilões. E naquele momento, tudo isso é deixado de lado e os quatro levantam as mãos, assim, sabe, pro alto, porque dois deles estavam de saída, sabe? Dois deles, inclusive, eles nunca mais iam voltar pra WWF, só depois que a WWF comprou a WCW. Enfim, então dois desses caras, eles iam sair do show ali, era uma despedida de amigos de verdade, entendeu? Que, por uma razão, alguém tinha uma câmera, sabe? Então isso era 96, não era qualquer ser humano que teria acesso a uma câmera, mas por alguma razão alguém estava filmando e a reação das pessoas, inclusive, foi incrível, sabe? As pessoas gostaram de ver aquela quebra de personagem, justamente porque era um negócio diferente, sabe? Não tinha chance nenhuma de acontecer aquilo num show televisionado, mas como era um show só para as pessoas que estavam ali, teve alguém que gravou, jogou na internet, a internet lá da época, e assim já teve a repercussão, saiu nos sites de fofoca de luta livre. O Vince McMahon puniu um dos lutadores envolvidos, porque eram 4, né? Desses 4, 2 estavam indo embora, e o outro desses 4 era o atual campeão, né? Que era o Shawn Michaels, ele era o campeão do WWF, então ele era um dos caras mais importantes da empresa nesse momento. Então, o Triple H foi o único que foi punido, o único que foi castigado, tiraram algumas coisas que ele ia ganhar, ele deixou de ganhar, ele foi, tipo, colocado de molho, sabe, como uma espécie de punição por ter feito aquilo ali, né. Mas, basicamente, também, a minha opinião, hoje em dia, quem vive em 2024, é muito fácil, sabe. Não tem por que castigar alguém por causa de uma coisa dessas, afinal, né, todo mundo sabe que luta livre é programado, tu não tá estragando a magia de ninguém, inclusive, de modo geral, esses shows, house shows, sabe, são os shows que não são gravados, não são televisionados, acontece coisa muito mais estúpida e coisa muito mais viajada, e geralmente os fãs não se importam, porque na cabeça deles, vamos aproveitar essa oportunidade de estar vendo algo que normalmente a gente não veria na televisão, sabe? Meio que uma quebra de personagem, meio que as pessoas mostrando que eles se divertem enquanto eles trabalham na luta livre, né? Então, essa é outra coisa legal que eles abordaram, e depois, no final do episódio, eles contam que o desfecho do Montreal Screwjob. Eu já fiz um programa sem contexto só sobre isso, sabe? Um programa enorme aqui, se tu quiser pesquisar por esse nome, tu vai ver todas as minúcias, e eu também, esse vídeo aqui é baseado... Ele é feito pensando em pessoas que já assistiram a série, então eu não vou repetir nada do que já foi falado lá, né? Basicamente é uma história muito interessante, o Vince mereceu a porrada que ele recebeu, mas de certa forma eles nem contaram a história completa. Até onde eu sei, a história completa pelo próprio Bret Hart mesmo, sabe? Até onde eu sei, ele tinha um momento que ele tinha até aceitado perder pro Shawn Michaels, e o Shawn Michaels vai lá e dá uma ligação pra ele bem desrespeitosa, que diz pra ele que o Vince me falou que tu vai perder pra mim, mas eu vou te agradecer, mas eu vou te dizer que eu nunca faria o contrário, sabe? Se fosse eu que tivesse que perder pra ti, eu não ia perder pra ti de jeito nenhum, sabe? Então ele foi debochado, provocativo, ele foi o mais errado da história, com certeza. Aí sim que o Bret Hart ficou louco e disse, eu não vou perder cinturão nenhum no Canadá, vai se fuder. E o Vince ainda conseguiu convencer ele a fazer assim, olha, tu não perde no domingo, e daí na segunda a gente dá um jeito de tu perder o cinturão, alguma coisa do tipo assim, sabe? Ou no mínimo a opção de que ele iam tirar o cinturão dele, sabe? Como ele ia sair da empresa, na historinha ia dizer, como o Bret Hart está de saída, vamos arrancar o cinturão dele e o Shawn Michaels ia acabar virando campeão. Então, assim, é sacanagem que o Vince fez, né? Porque o Bret Hart não era o Andy Richter, no sentido assim, de que o Bret Hart já estava ali há 14 anos, entendeu? Ele já tinha uma relação pai e filho, né? O Bret Hart também foi um dos caras que mais expôs o Vince nessa série, eu diria, porque ele não estava sendo necessariamente vingativo e punitivo, embora ele possa ser essas duas coisas, né? Quem é fã de luta livre sabe como é que é o Bret, mas tu entendia que ele foi decepcionado, ele foi enganado, sabe? E ele tinha uma mágoa do Vince que existe até o dia de hoje, claro, devido ao fato de que a relação deles era profissional, mas também era pessoal. O Bret Hart escolheu viver aquela vida que ele queria também, mas ele não dá pra dizer que ele e o Vince eram dois estranhos, né? Eles conviveram, eles viveram. O Vince confiou no Bret para ajudar ele num momento difícil, e como o Bret Hart fala na série, eu não acho que seja possível um homem se doar tanto para alguém como eu me doei pro Vince McMahon, tá ligado? É uma frase meio que engraçada de falar, mas de certa forma também é uma verdade, sabe?
ele foi um dos caras que suou pela WWF. Não apenas ele, eu acho que o Undertaker ainda foi mais longe que o Bret Hart, né? Mas basicamente é isso, né? E a gente ouve mais uma vez a história de como o Bret Hart acertou uma baita porrada na cara do Vince, entendeu? E de como ele mereceu como ele mereceu aquela puta porrada que ele acertou nele, né? E acho que meio que todo mundo concorda, né? Então é uma história bem interessante, sim, entendeu? Eu acho que ela já foi abordada em outros documentários, o Montreal Screwjob, toda a parte dos bastidores, que inclusive nem foi tão abordada, talvez porque eles queriam preservar um pouco a imagem do Shawn Michaels. O próprio Shawn Michaels fala que ele era um imbecil na época, ele fala que ele era um prick, né? Então, basicamente, ele reconhece que nessa época ele era uma pessoa problemática, no mínimo, sabe? Mas dava para expor ainda mais exatamente o tipo de problema que ele causava e tudo mais, né? Mas o Bret Hart fez questão de falar que a rivalidade deles era meio que assim, real, sabe? As coisas que a gente via. Inclusive, essa é outra razão de por que não tinha como a WCW tá. Tipo, não tinha como a WWF tá achando que ela tava em tão maus lençóis assim com a WCW, porque eu assisti muito desses shows de 96, as interações entre o Bret Hart e o Shawn Michaels, e 97 depois já, né? As interações entre o Bret Hart e o Shawn Michaels eram muito boas, justamente porque tinha essa carga. Em 97, o Bret Hart já tinha lutado uma luta lendária contra o Stone Cold no WrestleMania, então já estava evidente que o Stone Cold ia ser uma estrela gigantesca mesmo, sabe? Enfim, a perda do Bret Hart poderia significar algo muito pior também para a WWF, caso o Bret Hart já não tivesse sido suprimido pelo Hulk Hogan na própria WWF, sabe? Então, assim, infelizmente, a WCW era tomada por gente egomaníaca, tá ligado? Egomaníaca, o Bischoff não tinha o pulso firme para lidar com essas pessoas e ele deixou gente velha e acabada, isso mesmo que eu vou falar, sabe? Velha e acabada, mandar no show dele. O Bret Hart deveria ter chegado lá com destaque, ele deveria ter se tornado campeão mundial, ele deveria ter se tornado o Hulk Hogan, a porra que fosse, tá ligado? Ele devia ter chegado lá num status muito grande. E daí, pelo contrário, o Bischoff não queria ter treta com o Hulk Hogan e com o Ric Flair e outros lutadores que ainda tinham poder político, sabe? E daí ele não deixava o Bret fazer nada, mas ainda assim pagava o Bret Hart. Então o Bret Hart ele ficou praticamente uns 2 anos sob contrato com a WCW, ganhando muito dinheiro, sem fazer praticamente nada, sabe? Ele fez pouquíssimos shows, nunca tinha muito destaque, porque o show já era dominado pelos outros velhos que estavam lá antes dele, tá ligado? Então assim, a ida do Bret Hart para a WCW foi um fracasso, um verdadeiro fracasso, e exemplo de porque a WCW estava fadada ao fracasso e não fadada ao sucesso, tá ligado? Infelizmente, mesmo eles tendo esse monte de atleta gigante, se não tem alguém mandando, coordenando e escrevendo histórias, isso já estava saturado, sabe? O Hulk Hogan já estava na WCW desde 94, claro que ele virou vilão no meio do caminho, mas as pessoas estavam acostumadas. Ele era campeão mundial quando ele era do bem, virou campeão mundial quando ele era do mal, e se não era ele, era algum dos amigos dele, sabe? As pessoas já estavam acostumadas com essa palhaçada. A ida do Bret Hart pra lá não mudou isso. Achavam que o Sting ia acabar com a WCW, não acabou. Achavam que o Goldberg, a WCW não, com a NWA. Achavam que o Goldberg ia acabar com a NWA, não acabou. E também, né, o próprio Bret Hart, que seria mais uma boa pessoa pra fazer isso, sabe? Pra acabar com a NWA de vez e algo desse tipo. Mas não. Então o Bischoff fazia o seguinte, eu vou continuar pagando pra todo mundo um monte de dinheiro, eu não vou fazer o Bret Hart interagir muito com o Hulk Hogan pra eles não brigar. E tá tudo bem? Não, cara, não tá nada bem, a tua empresa tá indo à falência. E foi basicamente isso, tá ligado? Foi as questões que eles abordaram aqui, mas no final desse episódio meio que algo positivo, né? Porque além de não ter nenhum escândalo necessariamente nesse episódio aqui, né? Eles ainda eles terminam o episódio dizendo que tá prestes a começar a Atitude Era, que é a segunda era mais rentável da luta livre, atrás apenas da era atual do WWE, que hoje em dia que estourou todas as espécies de recorde de bilheteria e de merchandise do que a WWF já tinha feito, né? Mas então, assim, eu que sou um fã de luta livre considero esse episódio muito legal, porque ele fala bastante de coisas de luta livre mesmo, mas não tem nada de escândalo, sabe? Eu acho que deve ser um dos episódios mais estranhos para pessoas que não estão acostumadas com luta livre assistir, porque realmente me sentia assistindo qualquer outro documentário sobre os Monday Night Wars, tá ligado? Era gente de luta livre falando coisas técnicas específicas, isso que só faz sentido pra gente que tem uma certa visão de mercado já sobre como o produto funciona.
Então, para outras pessoas, eu gostaria que alguém me respondesse se o que foi falado nesse episódio foi divertido, foi interessante, foi estimulante, se vocês sentem que aprenderam algo sobre a indústria da luta livre, vendo os comentários que as pessoas envolvidas faziam, né? Mas é isso aí. E quem assistiu esse vídeo no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se tu assistiu pelo TikTok, deixa um like também, passa a me seguir aqui. E daqui a 1 ou 2 dias eu trago mais um vídeo analisando o 4º episódio da série Mr. McLean da Netflix. Valeu!